Amém? E a palavra do Senhor diz assim: E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada, chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste e logo estancou o fluxo. Disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime. E dizes: Quem é que me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque ele havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Amém. Senhor Jesus, Senhor Deus, te peço agora, Pai, que sejas tu me usando, Senhor Deus, que sejam as tuas palavras na minha boca. Te peço perdão, Senhor Deus, por todas as minhas falhas, Senhor Deus. Eu sei que eu não sou digno de estar aqui na frente, Senhor, mas pela tua misericórdia que me alcançou, pela tua misericórdia, Senhor Deus, tu me deste a oportunidade de estar aqui, Senhor. Te peço que sejam as tuas palavras e que a mente de cada pessoa, de cada membro, Senhor Deus, possa ser aberta para que a tua palavra possa entrar, Senhor, e trazer a transformação e trazer a tua salvação, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. O título dessa pregação se chama Um Pouco Mais Perto, amém? Essa introdução, essa leitura, essa passagem que a gente leu da mulher do fluxo de sangue, a gente vai deixar por aqui e eu vou falar um pouco Na verdade, parece que não vai ter nada a ver, mas no final vai ter sim muito a ver. Glória a Deus. Irmãos, há mais ou menos 3.500 anos atrás, o povo de Israel, ele foi liberto do Egito. Depois de 430 anos dentro do Egito, como escravos, porque foram cativos, não foram cativos, eles foram levados por causa da fome. Por causa da fome, o povo de Israel foi levado então à terra do Egito, todo mundo estava passando por fome e só quem tinha comida era o Egito, era o império. O Egito ele dominava a terra nessa época. E os israelitas, Jacó e sua casa, então tiveram que ir para morar no Egito por causa da fome que havia. E porque José tinha convidado, José chamou o povo dele, os pais, os filhos, para morarem lá. Acontece então que, depois de um tempo, o rei do Egito, podemos dizer assim, Faraó, e José morreram. O mesmo Faraó que tinha deixado aquele povo entrar, deixado o povo de Deus, o povo de Israel entrar dentro do Egito, ele veio a falecer e José também veio a falecer. E surgiu um novo rei, surgiu um novo faraó que não conhecia aquele povo, que não conhecia de onde que veio aquele povo, que não conhecia a José, a palavra fala. Então eles se tornaram o quê? Escravos dentro da terra do Egito. O povo de Israel então veio a se tornar escravos naquela terra. 430 anos, a palavra fala que eles ficaram dentro daquela terra como escravos. Deus então chamou quem? A Moisés. Deus chama alguém chamado Moisés para retirar Israel daquela situação. Moisés então vem, aceita o chamado e faz o que Deus lhe diz. Irmãos, há 18 anos atrás, como tivemos agora a festa do Êxodo, essa festa foi, na verdade, para celebrarmos o que Deus, da onde Deus nos tirou, da onde Deus nos sacou,
Da onde Deus nos sacou? Da onde veio a Comunidade Amar? Né? Sabemos que a Comunidade Amar veio da Igreja Católica, da Renovação Carismática. Há 18 anos atrás, então, fomos libertos da religiosidade, da escravidão, da idolatria, do pecado. Como aquele povo foi liberto, a Comunidade Amar também foi liberta. Um homem teve que se levantar no meio da igreja, né? Foi meu pai, esse homem, meu pai e minha mãe, mas poderia ser qualquer um com o chamado. Meus pais então se levantaram, vivendo em pura idolatria. Então, lá dentro daquela religião, lá dentro daquela idolatria, eles se levantaram, Deus os chamou e eles saíram de lá. Voltando agora para Israel. Deus, antes desse povo todo entrar na terra do Egito, Deus lançou a profecia a alguém, a um homem, que foi Abraão. Né? Gênesis capítulo 12, podemos abrir lá. Deus então, ele lança a profecia a Abraão, a promessa, né? Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. O primeiro ponto dessa pregação é crendo nas profecias. De crescer, de que de que esse ministério vai expandir, né? Como estamos lá no portal, já estamos no sítio. E as profecias que o pastor Alberto profetizou aqui em cima, claro, palavras vindas de Deus, né? Todos aqui com os copos, quase todos tomaram parte dessa profecia. Ou seja, Deus profetizou, Deus já deu a promessa. Amém? Crendo na profecia. Esse é o primeiro passo que devemos fazer para que tudo venha acontecer. Abraão, ele creu na profecia, ele creu na promessa que Deus lhe enviou. Só que ele não apenas creu. A partir do momento que ele recebeu a promessa, que ele recebeu a profecia, olha o que o versículo 4 fala. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Abraão aqui, ele crê na profecia, tem fé naquilo que Deus deu, tem fé naquela promessa que do ventre da mulher dele, da semente dele, sairia uma nação, sairia uma descendência. Só que Abraão não apenas creu, a partir do momento que Abraão recebeu a profecia, recebeu a promessa, ele começou a tomar posse dessa profecia. Ele começou a tomar posse dessa promessa. O segundo ponto dessa mensagem é militando na profecia. Meus irmãos, a Comunidade Amar, como eu já disse, tem recebido muitas profecias, tem recebido muita palavra. Mas, para podermos cumprir todas essas promessas e profecias, temos que começar a militar, ou seja, a caminhar, vendo que aquela profecia já foi lançada, começa a caminhar agora para que essa profecia seja cumprida, para que essa promessa que está sobre a minha vida, que está já sobre a Comunidade Amar, possa ser cumprida. A promessa não se cumprirá se nós não tomarmos posição, tomarmos parte, pegarmos com a mão mesmo. Não, essa promessa já foi lançada, agora eu tenho que quê?
Agora é da minha parte. Deus já fez a dele. Agora é a nossa parte cumprir as profecias, cumprir as promessas que foram lançadas. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18. Aqui Paulo fala a Timóteo. As duas cartas de Paulo a Timóteo são duas cartas tremendas que o apóstolo Paulo ele envia a Timóteo, porque Timóteo tinha começado a tomar conta da igreja de Éfeso, um jovem novo, né, uma pessoa nova ainda, e Timóteo já tinha começado a cuidar de almas, a cuidar de pessoas. Fala que elas têm as características de que um pastor precisa ter, de que um líder precisa ter, de que uma pessoa que está começando a crescer precisa ter. O que fala 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18? Este mandamento te dou, filho Timóteo, que, segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia. Ou seja, Timóteo, pelas palavras de Paulo, pelo apóstolo Paulo, com muitas promessas, mas se Timóteo não tomasse parte dessas profecias, dessas promessas que já estavam sobre a vida dele, ele nunca conseguiria cumprir essas promessas e profecias. Estamos recebendo profecias, palavras, pessoas aqui que sabem que podem ser mestres da palavra, ou que podem ensinar a palavra, ou que já tem algum dom, ou que é evangelista, ou que tem talvez um ministério para pastor. Se a pessoa que sabe, que já recebeu, não, tu és evangelista, já recebeu a profecia, ou ela já sabe que é evangelista, se ela não evangelizar, não adianta de nada. Ela sabe que ela é evangelista, mas se ela não evangelizar, não adianta de nada. Se a pessoa que sabe que é mestre não estuda a palavra, ela nunca vai ser mestre. Se a pessoa que sabe que tem um dom, que tem um ministério pela frente, se ela não começa a exercitar esse ministério antes de o cargo vir sobre ela, ela nunca vai ser. É como o pastor Roberto, o Beto e a Maítza. Há um tempão eles estão aqui, mas ninguém precisava dizer que eles precisavam receber a unção ou precisavam receber o cargo. Eles já faziam, eles já exercitavam esse ministério antes mesmo de ter esse cargo. E é assim que devemos ser. Sabemos que temos alguma profecia sobre as nossas vidas, que temos um chamado, que temos algo que já está sobre as nossas vidas, que já foi lançado sobre as nossas vidas, temos que começar o quê? A militar para que isso venha acontecer. Começar a exercitar, a caminhar para que isso venha acontecer. Êxodo capítulo 2, versículo 25, voltando para a história de Israel. Agora fala aqui quando o povo estava preso, quando o povo estava cativo, voltando, quando o povo estava escravizado na terra do Egito. Olha o que fala a palavra em relação ao povo que entrou nessa terra. Versículo 23. Versículo 23. Êxodo, capítulo 2, versículo 23. E aconteceu, depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. Lembrou entre aspas, né? Deus não esquece.
Foi um modo de falar. Como é que a mãe falou? Lembrou? Não tinha falado, né? Mas Deus não esquece, é só um modo de falar aqui. Versículo 25. E atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu-os Deus. Conheceu-os Deus. Depois de 430 anos de escravidão, 430 anos lá dentro daquela terra, Deus veio a conhecer o povo do Egito. Será por quê? A promessa já havia sido lançada há tempo atrás já a Abraão. A promessa que eles seriam uma grande nação já havia sido lançada. Mas o povo estava escravizado no Egito. E agora? O povo estava lá dentro do Egito, naquele império. Será que vamos ser ainda nação? Não, meus irmãos. Eles nem lembraram que eles eram mais nação. A palavra não fala nada que eles ainda estavam militando naquela profecia. Lá dentro daquela terra, eles esqueceram totalmente que eles seriam nação, que eles seriam nação, perdão. A palavra não fala que Deus veio a conhecer o povo. Depois de 430 anos lá dentro daquela terra, Deus veio a conhecer o povo. Por que Deus conheceu o povo? Porque o povo clamou. O povo, por causa da misericórdia de Deus, então Deus veio e voltou para o povo, vamos dizer assim. Mas, meu irmão, se tivesse alguém lá dentro daquela terra, ou dos filhos de Jacó que foram para aquela terra do Egito, que ainda tivesse na mente que, não, um dia vamos ser nação. Deus já profetizou, Deus já lançou a profecia que um dia seremos nação. Deus não precisaria talvez chamar a Moisés, chamar a outra pessoa para resgatar o povo do Egito. Se alguém lá dentro daquela terra tomasse posição, não, Deus falou que seríamos nação. Deus profetizou já sobre nós que seríamos uma nação e que herdaríamos uma terra. Se alguém se levantasse lá dentro do Egito, talvez Deus não precisaria levantar outra pessoa, não precisaria levantar Moisés. Por quê? Qual foi o erro do povo? Esquecer a profecia. Por quê? Porque eles não estavam militando naquela profecia. O que eu quero colocar aqui, meus irmãos, é que a comunidade Amar muitas profecias estão sendo lançadas, muitas promessas estão sendo lançadas, mas se não militarmos ou esperarmos sempre do pastor, sempre da pastora Miriam, do pastor Gilberto, do B, da Bia, a igreja nunca crescerá, a comunidade Amar nunca crescerá. Por quê? Cada um, individualmente, precisamos tomar conta das profecias. Cada um que está aqui, não apenas como um povo, não, teremos grandes congregações ainda em outros lugares, mas se cada um que está neste lugar tomar a profecia para si, ou tomar a promessa para si, que sim, seremos uma nação, sim, vamos crescer em comunidade Amar, sim, temos que crescer no estudo da palavra individualmente. Sabemos que as profecias já foram lançadas, que seremos um povo grande, que a comunidade Amar crescerá. Precisamos estudar a palavra. Precisamos, pessoas que sabem que podem talvez um dia tomar conta de uma igreja, ou liderar, ou estar ajudando os jovens, estar ajudando em cada ministério. Militar na profecia. Saber que a profecia foi lançada, agora é da minha parte começar a estudar a palavra para que um dia eu possa falar do amor de Deus para alguém, ou para que um dia eu possa estar pregando, mas não por isso, mas porque precisamos estudar a palavra para no nosso dia a dia compartilhar a palavra. Precisamos orar. As profecias foram lançadas, mas é da nossa parte agora cumpri-las ou não. O Senhor Deus veio a conhecer o povo dele depois só de 400 anos. Claro, entre aspas também, porque Deus não se esquece de ninguém. Mas a palavra fala aqui que como se o povo tivesse esquecido dele totalmente. E veio a lembrar só na hora que precisava. Só na hora que eles estavam em dupla, que eles estavam em escravidão, que eles estavam servindo
a Faraó, ao Egito, eles vieram lembrar de Deus só nesta hora. Mas com certeza, se eles estivessem ainda militando no que Deus deu, ou tivessem querendo cumprir, sabendo que Deus já enviou a profecia que seríamos nação, seria bem mais fácil, não precisaria Deus chamar outra pessoa, se cada um tomasse a posição de que sim, temos que crescer, temos que sair daqui, Deus já profetizou, agora é da nossa parte cumprir as profecias. Amém. Glória a Deus. Então, o segundo ponto foi militando na profecia. Já cremos nas profecias que foram lançadas sobre a comunidade Amar? Amém? As profecias que estão sendo lançadas de crescimento para a comunidade Amar, de crescimento ministerial. Mas eu quero também focar aqui o crescimento de cada pessoa. Cada um tomar para si a profecia, não apenas deixar só para a comunidade Amar como um povo, mas cada um individualmente tomar a profecia para si, estudar a palavra, militar nessa profecia, para que um dia Deus possa chamá-los, nos chamar, para também estar na frente de algum povo, na frente de alguém. Amém? Terceiro ponto, limpos pela raiz. Amém? Juízes, capítulo 3, versículo 1 a 8. Juízes, capítulo 3, versículo 1 a 8. Aqui então, eles já tinham conquistado a terra prometida, ou seja, eles já militaram na profecia. Eles creram na profecia, começaram a militar na profecia e o quê? Alcançaram então a terra prometida. Josué ele conquistou e repartiu a terra. Os juízes então é a continuidade de Josué. Deus, aqui a história de Juízes conta que Deus começou a levantar pessoas para liderar o povo, porque o povo não sabia viver sem uma pessoa que liderasse sempre eles. E nós somos assim, precisamos sempre de alguém que nos lidere. Capítulo 3, versículo 1 a 8. Aqui então eles já tinham militado na profecia, já estavam caminhando para que essa profecia, para que essa promessa que um dia eles seriam nação, que um dia esta terra viria a ser deles, já estavam militando. 3, do 1 ao 8. Essas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar, para por elas provar a Israel, a saber, a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra. Pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus e sidônios e heveus que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Amate. Esses, pois, ficaram para por eles o Senhor provar a Israel, para saber se dariam ouvidos aos seus mandamentos que tinha ordenado a seus pais pelo ministério de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, heteus, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram aos filhos deles as suas filhas, e serviram a seus deuses. E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e serviram aos Baalins e Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu em mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim durante 8 anos.
limpos pela raiz, deixando toda a maldade. Aqui Deus mandou o povo de Israel não se juntar com os povos pagãos. Deus não permitiu que eles vivessem juntos. Deus mandou eles se apartarem totalmente do pecado, deixarem totalmente o pecado. Mas o que aconteceu? Eles não ouviram a voz do Senhor. Eles disseram assim, não tem problema, deixa eles morarem aqui, eles dominaram a terra e deixaram os cananeus, os ferezeus, ou todas as tribos morarem meio que do lado, junto assim, com o povo de Israel. E isso aqui foi meio que um princípio que veio a ser o cativeiro. O cativeiro de Judá, o cativeiro de Israel. Eles foram cativos por não destruírem o mal lá no começo. Se esse mal aqui, porque lendo os livros de Reis, tudo sempre o que fala os livros de Reis é que o rei de Israel adorava Baal, e o rei de Judá voltou a cair, não agradou a Deus por causa dos reis, dos deuses. Sempre os pecados dos reis foram por quê? Porque eles não tiraram aqui na raiz, aqui no começo, quando eles conquistaram tudo que era mal. Não se apartaram totalmente do pecado. As profecias foram lançadas, estamos militando nas profecias. Meu irmão, mas com o pecado, não dá. Com o pecado, eu não posso. Eu não posso conviver com o pecado. Israel, Judá, eles foram cativos. Por quê? Porque não destruíram a maldade lá no começo. Os 12 espias, quando foram ver a terra prometida, 10 vieram murmurando, 2 vieram falando bem. Por causa da murmuração, eles tiveram que rodar mais 40 anos no deserto. Meu irmão, a murmuração tem que cair por terra nas nossas vidas. Amém? Sem murmuração. Se você sabe que alguém está fazendo algo errado, vai direto na pessoa. Vai direto na pessoa com amor e fala, estás fazendo isso errado, não faz mais. Ficar falando por trás é a pior coisa que tem. Fofoca, meu irmão. Não mais pecado, não mais Gabriel, fofoca, não mais murmuração, Gabriel. Não mais igreja, murmuração, não mais igreja, fofoca. Por causa do pecado, eles não conseguiram ficar, por causa do pecado, 40 anos eles rodaram até conquistar esta terra aqui. Por causa do pecado, eles foram cativos, por não destruir o pecado pela raiz. Você que tem filho já, que é casado, que tem filho, sempre na palavra a gente vê que Deus mandava lembrar, lembra os teus filhos que eu resgatei, que eu te resgatei da terra do Egito. Lembra os teus filhos, não esquece de dizer para os teus filhos que foi eu que resgatei, que foi eu que tirei vocês do Egito. As pessoas que têm filhos, pais, ensinar o filho no caminho que deve andar, e até quando crescer não se desviará dele. Tirar o mal pela raiz. Todo o pecado que quer começar a entrar na nossa vida, ou o pecado que a gente não consegue vencer. Temos que, orar e pedir ajuda do Senhor. Senhor, livra-me do pecado. Senhor, não me deixa mais pecar contra Ti. Por causa do pecado que eles deixaram entrar na vida deles lá no começo. Eles foram cativos, eles foram presos por causa daquele pecado, por deixar 2 pessoas governarem a vida dele, por deixar talvez o mundo governar as nossas vidas e deixar Deus governar as nossas vidas. Mas a palavra fala que só uma fonte, que uma fonte não pode jorrar água doce, água salgada, que quem é amigo de Deus não é amigo do mundo, quem é amigo do mundo não é amigo de Deus. Então, irmãos, continuar na verdade, porque já viemos
Nós já viemos num processo de santificação desde que a comunidade começou a crescer. Há 18 anos atrás já viemos num processo. Mas se há ainda pecado, se há ainda coisas que nos afastam de Deus, peça conselho. Confessei, agora toma atitude de não pecar mais. Toma atitude, caráter de não pecar mais. Eu sei que é difícil, não é fácil. Não é fácil muitas vezes, em relação a muitas coisas, nos santificar. Porque a carne muitas vezes soa mais alto, a carne fala mais alto do que o nosso espírito. Mas sozinho não há como conseguir. A palavra fala que temos que confessar os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para perdoar. Amém? Depois de confessarmos, não se conforme, porque agora meu líder já sabe. E infelizmente a pessoa começa a pecar de novo, porque ele já confessou, já está... e aí a pessoa começa a pecar de novo. Não, confesse, tome atitude. Não vou mais pecar. Se aparta do pecado. Se é o computador, joga fora, dê para o seu pai, dê para a sua mãe, não sei, dê para o seu vizinho, se é a televisão, se é o celular, se é a rua, se é sei lá o que, se aparte, se são amigos, se aparte dos seus amigos. Amém? Limpos pela raiz, porque a promessa já foi lançada. Temos que agora começar a militar, a caminhar, para que essas profecias que estão sendo lançadas na comunidade Amar possam se cumprir. E começar a tirar o mal pela raiz, não deixar o pecado tomar conta da nossa vida, porque conviver com o pecado, não podemos mais conviver com o pecado, meu irmão. Sabemos que somos pecadores ainda, porque o pecado sempre vem, mas... peça perdão ao Senhor e, Senhor, não deixa também que o pecado te desanime, meu irmão. Muitas vezes, tem acontecido às vezes comigo que eu peco e não quero mais fazer nada, não quero mais fazer mais nada para Deus, não consigo mais, não posso tocar bateria, eu não posso pregar porque eu pequei contra Deus. E esse é às vezes o desejo que dá de não fazer mais nada para Deus porque eu pequei. Não continue pecando. Mas também não pense que não posso mais fazer nada para Deus. Porque todas as pessoas que Deus levantou no passado, todos os profetas, não é porque o cara era profeta que ele vivia santo. Deus precisou levantar pessoas para falar ao povo. Deus precisa nos levantar para falar ao povo, para falar ao mundo, para falar à multidão. Deus precisa nos levantar. Deus sabe que somos pecadores. Mas Deus necessita de pessoas que se levantem para Ele, para falar do amor dEle, para começar a militar nessas profecias, começar a caminhar, e para que todo o pecado, toda a raiz, todo aquele pecadinho que quer estar se levantando nas nossas vidas, ou que já está nas nossas vidas, possa sair, amém? Toda a raiz do pecado possa sair, glória a Deus. Quarto ponto, então, é crescimento duplo. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 19. Depois de o apóstolo Paulo ter falado isto a Timóteo, que é o 18, este mandamento te dou, filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas, boa milícia. Olha o que ele fala então: conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Agora vamos voltar lá para Lucas capítulo 8, versículo 43, que é a introdução que eu li. Então já recebemos as promessas, recebemos as profecias, que possamos começar a militar agora. Se cada um sabe aqui que a profecia ela foi lançada sobre as nossas vidas, a promessa já foi lançada sobre a comunidade Amar. Mas cada um individualmente tomar a profecia para si, saber que se Deus profetizou que a comunidade Amar crescer, Deus vai contar comigo, Deus vai contar com cada um
de nós, amém? Deus precisa, se as promessas de todo mal que há em nossos corações, todo mal possa sair, amém? Que possamos lutar contra o pecado a cada dia. O pecado é a única coisa que nos afasta de Deus. E parece ser bom o pecado muitas vezes, mas nos leva à morte. Sabe, colocar na nossa cabeça que o pecado nos leva à morte, nos leva ao inferno, na verdade. E que não é uma emoção, eu pequei, daqui a pouco eu peço perdão. Cada pecado, creio eu, que o Senhor nos vê, que o Senhor está diretamente conosco, a todo momento Deus está conosco. E que possamos pedir perdão para Deus e começar a crescer, amém? A crescer em não mais pecar, não mais continuar pecando na mesma coisa. Acontece muitas vezes também de estarmos talvez tristes com algo, ou magoado com algo. Porque estou triste com isso mesmo, então eu vou pecar naquilo. Acontece muitas vezes. Não deixar que a mágoa ou a tristeza nos faça pecar em outras coisas. Amém? Lucas, capítulo 8, versículo 43 ao 48. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão toda te toca, e tu perguntas isso? Te oprimes e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Por que crescimento duplo, meus irmãos? Volto a repetir. Estamos crescendo, amém? A comunidade Amar está crescendo. Tantas profecias, tantas coisas, 2 igrejas filhas já. A comunidade Amar está crescendo. Nós como pessoas estamos crescendo, já não estamos naquele leite. Já não estamos mais no leitinho que Pedro fala. Estamos crescendo espiritualmente, estamos crescendo biblicamente. E aqui, nesse texto, vemos a história de uma mulher que ela correu para tocar a Jesus. E vemos os discípulos que estavam do lado de Jesus. Para aquela mulher, Jesus era tudo. Para aquela mulher, Jesus era a única pessoa que podia salvar ela ainda. E talvez para os discípulos, Jesus também era o cara importante, era o mestre, era o cara, mas já não era tão importante quanto aquela mulher achava de Jesus. Estamos crescendo espiritualmente, em palavra, em ministério, mas a nossa comunhão com Jesus, o nosso amor, a pureza do Evangelho, a alegria de estar salvo, de saber que eu conheci a Jesus, nunca pode sair dos nossos corações. Por que crescimento duplo? Porque o título, um pouco mais perto daquele dia que eu conheci a Jesus. Sim, estamos crescendo, crescimento duplo, ou seja, crescendo em ministério também, mas crescendo eu, com a minha adoração a Jesus, com a minha comunhão, saber que Jesus é meu tudo, saber que Jesus me tirou das trevas, me tirou do pecado, amando a Ele também. O que Jesus tinha contra a igreja de Éfeso era isso, eles amavam muito a obra, mas o amor a Jesus, o primeiro amor já tinha saído. Mas com aquela pureza do Evangelho, a essência da salvação, adorando o Senhor Jesus,
querendo estar mais perto dele. Em ministério, palavra, unção, porque a pessoa que aceita o chamado está mais perto dele. A palavra diz que nos tornamos amigos de Deus, mas também mais perto dele, por apenas querer estar mais perto dele. Estar mais perto dele, por apenas querer, não porque precisamos estar, mas porque eu quero estar mais perto de Jesus. Cada dia que passa, estar mais perto daquele que me salvou. Quando é Santa Ceia, eu coloco para chorar, porque é só dele, é só dele que se fala. O pai pega, parece os apóstolos, não porque é meu pai, mas ele fala da cronologia toda até chegar a Jesus. E fala do único que me salvou, do único que me livrou de tudo. Nosso Senhor Jesus Cristo. Que temos que adorá-lo. Mas também mais perto dele. Por apenas querer estar mais perto daquele que nos salvou. Que nos tirou do fogo eterno, nos tirou da solidão, da tristeza. Mais perto dele devemos estar. Amém.